Todos, por favor, em nome de Jesus. É uma alegria para mim poder estar aqui com você na tarde de hoje e saber que o nosso Deus se faz presente, amém? E Ele que vai fazer uma obra linda na vida de cada um de nós. Missionário Soares nos fez um convite para que estivéssemos aqui hoje nesse dia de consagração, que ele e o pastor Jaime se retiram para poder buscar a presença de Deus, consagrando-se aí, orando em favor dos patrocinadores. Quem aqui é patrocinador? Você é patrocinador? Diga: Senhor Jesus, muito obrigado pelo chamado que um dia o Senhor me fez. Eu te agradeço. Sabe que ser chamado por Deus é um privilégio? É ou não é? Quem concorda comigo? É um privilégio, não é? É um privilégio ser chamado por Deus. E bonito de tudo é quando a gente aceita esse chamado. Porque quando a gente ouve, a gente recebe o chamado e atende o chamado de Deus, meu irmão, Deus nos honra, Deus nos abençoa, amém? E hoje nós vamos orar daqui a pouquinho e vamos abençoar você, patrocinador, também, para a glória de Deus, amém? Mas eu tenho uma palavra importante que eu quero trazer para você. A gente sabe que é pela palavra que a fé da gente desperta, né? Acorda, e com ela a gente toma posse da nossa bênção. Quem tiver a sua Bíblia, eu vou lhe pedir que abra no Salmo de número 89. Salmo 89. Vamos abrir a Bíblia e estudá-la com atenção aqui. Eu que volto a São Paulo já depois de algum tempo, né? O pastor Jaime disse que ele é o carioca que virou paulista. Eu sou paulista que virei carioca. Já estou falando Jesus, né? Jesus, não estou falando mais porta, agora só falo porta, né? Agora mudou. Vamos lá, Salmo de número 89. Quem já encontrou aí, diga amém. Ok, vamos ler com atenção o versículo 8. Nós temos uma palavra importante aqui para a gente. Uma declaração que o salmista faz da seguinte forma: Ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é forte como tu, Senhor, com a tua fidelidade ao redor de ti? Meu irmão, preste atenção como o salmista, ele de fato faz uma declaração que é algo que expressa a fé do seu coração. Ele diz: ó Senhor, Deus dos exércitos. Ó Senhor, Deus dos exércitos. Meu irmão, ele é o Deus dos exércitos. Qual é o exército que está se levantando contra você? Não se preocupe. Aquele que é o Deus dos exércitos é que vai contigo na batalha. O inimigo pode se levantar, seja ele quem for, e às vezes se levanta. E se levanta ferozmente. O Salmo 118, o salmista Davi disse que os inimigos se levantaram contra ele com toda a força para fazê-lo cair. Mas ele diz: mas eu invoquei o Senhor e o Senhor me livrou. Eles vieram de novo como enxame de abelhas, né? Mas eu clamei ao Senhor e eles se apagaram como fogo de espinha. Fizeram força para me fazer cair. Queriam comer a minha carne, queriam acabar comigo. Mas ele disse: mas eu invoquei o nome do Senhor e ele me livrou dos meus inimigos. Será que o Deus de Davi não é o nosso Deus? É o seu Deus ou não é o seu Deus? Diga: é o mesmo Deus. É o meu Deus. Esse mesmo Deus, ele é o Senhor dos exércitos. É esse Deus todo-poderoso que está pronto aí contigo na batalha para lhe fazer vencer a guerra ou o problema que você enfrenta. Coloque em teu coração que não importa o tamanho do seu inimigo. O que importa de fato é quem vai com você, não é quem vem contra você. Se o Senhor vai contigo, não importa o tamanho que ele tenha. O inimigo que vier, ele vai cair em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Deus dos exércitos, ele diz: quem é forte como tu? Meu irmão, por mais que uma doença tenha força para destruir uma vida, até tragá-la, fazer alguém perder uma parte do seu corpo, meu irmão, ninguém é forte como o nosso Deus. Infinitamente maior e mais forte é o Deus a quem nós servimos. Ele é mais forte. Forte como tu, Deus. Por amigo queira ou tente, pode ser quem for, coloque em teu coração: maior e mais forte é o meu Deus. Amém? Ele diz assim: Senhor, com a tua fidelidade ao redor de ti. Então o nosso Deus, ele não só é forte, mas ele traz consigo a sua fidelidade. Aqui eu começo a chamar a sua atenção para o fato de que o inimigo muitas vezes nos tenta, querendo fazer com que a gente desacredite ou não dê a devida atenção ao que a palavra de Deus fala. O que eu quero dizer com isso? O diabo costuma dizer para a pessoa assim: você, depois de tudo que você fez, Deus vai te atender? É uma maneira dele tentar fazer você desacreditar.
É uma estratégia do diabo para tentar te esmurecer no caminho, para querer fazer você desistir da sua luta, da sua batalha. E aí nessa hora, quando você acredita nessa mentira do diabo, pastor, mas não é mentira, pastor, eu realmente fui infiel. Mas o problema é que quando você age com infidelidade e você não reconhece a fidelidade de Deus, você acaba desacreditando a capacidade do Senhor. A Bíblia diz que ainda que sejamos infiéis, o Senhor permanece fiel. Ele não deixou de ser fiel. Ele não vem com a nossa fidelidade, ele vem com a fidelidade dele. Observe o texto. Olha o que está dizendo. Ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é forte como tu, Senhor, com a tua fidelidade ao redor de ti? O Senhor é fiel e Ele está pronto a entrar conosco na batalha. Lembre-se daquilo que disse o profeta Isaías: se passar pelo fogo não te queimará, se passar pelas águas não submergirá. Amém? Não importa o inimigo que venha contra você, o Senhor vai contigo na batalha, e isso é que interessa. A palavra de Deus chega a dizer para a gente, lá em 2 Crônicas 32, quando fala de Senaqueribe, né? E lá o texto vem dizendo, o rei Ezequias é ameaçado pelo esposo de Senaqueribe, e ele diz lá: com os nossos inimigos estão braços da carne, com o Senhor, conosco está o Senhor nosso Deus, para guerrear as nossas guerras. Amém? Então o Senhor dos exércitos vai conosco na batalha para nos dar a vitória sobre ela em nome de Jesus. Ele diz: ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é forte como tu, Senhor, com a tua fidelidade ao redor de ti? Ele continua: tu dominas o ímpeto do mar, quando as suas ondas se levantam, tu as fazes aquietar. Então, meu irmão, quanto maior pode parecer a onda, não se importe, o meu Deus vai aquietar toda a tempestade que for rosto na sua vida, toda a turbulência que está existindo no seu caminho. Ele vai desembaraçar o seu caminho hoje em nome de Jesus. Seja o que for. Ah, pastor, mas essas ondas parecem gigantescas, vão me engolir. Não vão. O Senhor, lembra, ficou de pé no barco, repreendeu o vento, a tempestade, houve bonança, acalmou tudo. Esse é o nosso Deus, esse é o Senhor que é forte. Amém? E ele diz ainda mais, verso 10: tu quebrantaste a Raabe como se fora ferida de morte. Isso aqui é lindo. Observe que o nosso Deus não só é forte, no sentido de ter todo o poder com Ele e a capacidade dele de poder destruir as ondas que se levantam contra nós, ou o inimigo forte que se levanta contra nós, mas mais do que isso, o que mais? Ele pode atuar e quebrantar o coração de alguém. Alguém que tem raiva de você, alguém que tem ódio de você, alguém que quer lhe causar dano. O próprio Deus quebranta o coração dessa pessoa. Ele quebrantou o coração de Raabe. Você lembra da história? Está lá no livro de Josué, no capítulo 6. Diz a Bíblia que lá estava Raabe, né? Lá dentro dos muros lá de Jericó. E a Bíblia diz que vieram os espias, espionaram o local. Quando descobriram, estavam indo atrás deles. Ela escondeu aqueles espias. Não foi isso que aconteceu? Já ouviram falar disso? E ela escondeu os espias. E a Bíblia descreve que por esse ato, ela foi preservada com vida. Ela e toda a sua casa. É interessante, né? Você vê como a Bíblia nos dá algumas informações que deixam a gente intrigados. A Bíblia descreve que os muros de Jericó caíram, não foi? E a Bíblia também diz que a casa de Raabe era grudada ao muro, mas a casa dela não caiu. Deus sabe derrubar o que tem que derrubar, Ele sabe atingir o que tem que ser atingido, Ele sabe também conservar aquilo que tem que ser conservado. Hoje de manhã lá em Madureira, uma senhora dava um testemunho para mim, ela disse: pastor, hoje eu vi mais uma vez a fidelidade de Deus. Ela disse: pastor, teve um tiroteio, de vez em quando tem essas coisas por lá, né? Aí teve um tiroteio lá no local, lá na rua dela, e ela disse: pastor, o meu filho ia chegando em casa, uma confusão, tiro para todo lado, atingiu os carros, teve policial, um monte de policial no local, trocando tiro com bandido. Disse: pastor, foi tiro para tudo quanto é lado. Ela disse: pastor, depois de toda aquela confusão, quando nós chegamos no local para ver como estava a coisa, porque eles não foram ao local do burburinho lá, quando chegaram, ela disse: pastor, o meu carro estava estacionado, o carro da frente todo metralhado, o carro de trás todo metralhado, e o meu carro não tinha um arranhão sequer. Ela disse: pastor, eu vi a cumprida na minha vida do que diz o Salmo 91, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Pastor, ela estava feliz da vida, radiante. Disse: pastor, eu vi Deus operando na minha vida. As pessoas lá olharam aquilo e disseram: eu entendo.
Sabe o que era, mano? Vai ver que na hora que o bandido deu o tiro, a bala ia atingir o carro. Disse, opa, esse carro eu não posso, deixa eu virar pra cá. Ele foi pro outro lado. Mas não tocou no carro dela. Nem uma balazinha, nem um risquinho sequer. Deus guardou. Deus guarda os seus. Guarda. O Senhor da guerra sabe nos livrar de qualquer situação. Foi esse Deus tremendo que foi com Davi para as batalhas. E que fazia o exército de Israel enfrentar os inimigos e não ter a perda de um homem sequer. Nenhumzinho, pessoal. Foi ele que deu vitória a Gideão diante dos inimigos. Amém? Foi ele. Foi ele que deu vitória a Baraque. Lembra do caso de Baraque? Descreve a Bíblia que ele se associa. Ele chama a Débora, né, dizendo para ela, olha, se você não for comigo, ela até fala com ele, não estou entendendo. Deus mandou você ir, vai você. Não, se você não for comigo, eu não vou. Olha que homem banana. Se você não for comigo, eu não vou. Ela disse, tudo bem, eu vou, mas aí agora vai ser minha, não vai ser mais sua. Tá? E resultado foi, enfrentou Cícera, o inimigo, e trouxe a vitória para o povo de Deus. A gente precisa colocar no coração que quem vai conosco é o Senhor da guerra, é o Senhor dos exércitos. Seja lá qual for a guerra que você está enfrentando, nós vamos entrar junto com você nessa batalha. Mas nós não somos nada. Quem vai entrar à frente dessa batalha é o general dos exércitos, é o Senhor dos senhores, o Todo-Poderoso. E quando ele vai à tua frente, não tem inimigo que fica de pé. Ele vai cair pelo poder de Deus. Diga glória a Deus. E diz aqui a Bíblia pra gente, continue, versículo de número 11. Teus são os céus e tu é a terra, o mundo e a sua plenitude, e tu os fundaste. O norte e o sul, tu os criaste. Tabor e Hermon regozijam-se em teu nome. São dois montes, né? Tabor era um monte de 560 metros de altura, muito grande, e foi lá que o Baraque recrutou todo o povo para enfrentar os inimigos lá que era liderado por Cícera. E depois o Hermon, que era o monte da transfiguração. Aqui a Bíblia fala, tanto um quanto o outro. Continue. Foi Deus quem criou. 13. Tu tens um braço poderoso. Meu irmão, o braço de Deus é poderoso. Foi esse braço poderoso de Deus que estendeu-se lá no inferno à destra do Senhor e ressuscitou Jesus dentre os mortos, pessoal. É esse braço de Deus que está com a gente na batalha. E aí que nós vamos colocar essa confiança em Deus e enfrentar esse inimigo, nessa certeza. Diz mais, forte é a tua mão, e elevada a tua destra. Justiça e juízo são a base do seu trono. Misericórdia e verdade vão aonde? Vão adiante do teu rosto. A misericórdia e a verdade de Deus vai à frente. Verso 15. Bem-aventurado, quem é bem-aventurado? O povo que conhece o som festivo. Sabe, bem-aventurados são essas pessoas que têm essa alegria em Deus, que quando enfrenta a batalha, ele sabe oferecer a Deus um som festivo, sabe louvar a Deus com toda alegria, mesmo diante da batalha. Você lembra dos discípulos presos dentro da cadeia, e perto da meia-noite eles faziam o quê? Não choravam, não? Não estavam lá lamentando a vida? Não, o que eles faziam? O que eles faziam, pessoal? Eles cantavam louvores a Deus naquela hora. Aí foi aquele terremoto danado lá que libertou todo mundo. Ou seja, quando enfrentamos uma batalha, a gente tem que aprender que nós devemos fazer uso do som festivo. Foi assim que Josafá, não foi? Enfrentou os seus inimigos. Quando vieram os inimigos contra Josafá, a princípio ele teve medo, buscou a Deus, não foi? Clamou ao Senhor, Deus foi com ele. Ele disse para Deus, Senhor, olha, os nossos inimigos são grandes, os inimigos que vêm contra nós, mas os nossos olhos estão postos em ti. A confiança dele era essa, os meus olhos estão postos em ti, Senhor. E à frente, depois Deus veio, deu a palavra para eles, e eles saíram louvando a Deus pelo caminho, e os inimigos foram todos derrotados, e nem um dedo precisaram levantar. Eles conheceram o som festivo, essa alegria de Deus que é a nossa força. Tem que tomar o nosso coração em meia batalha. Jesus, em vez de me entristecer, em vez de murmurar, em vez de declarar derrota, eu vou levantar minhas mãos, eu vou louvar o teu nome, eu vou glorificar o Senhor, porque eu acredito no Deus a quem eu sirvo. O Senhor dos exércitos vai comigo nessa batalha, e eu vou enfrentá-la e vou vencê-la no poder que há no nome de Jesus. Amém? Escreve aqui o texto. Bem-aventurado o povo que conhece esse som festivo. O que vai acontecer? Andará, ó Senhor, na luz da tua face. Meu irmão, essa pessoa que conhece esse som festivo, ela vai andar na luz da face do Senhor.
vai andar sempre nessa comunhão, nessa certeza de que Deus vai com ele. Essa confiança, essa que Deus vai dando através da palavra. Ele abre a palavra para você, você age, você dá um passo. E você vai caminhando firme, confiante. Se agimos dessa maneira, nós não vamos enfraquecer na fé no meio da batalha. Quantas vezes enfrentamos batalhas na vida e quando a batalha é longa, quantos esmorecem pelo caminho? Talvez que alguns tenham enfrentado batalhas que estão sendo longas, E nessa demora, nessa luta toda, tem gente desistindo no meio da batalha. Mas você vai ouvir daqui a pouquinho e você vai entender que você não tem que esmorecer e não tem que desanimar em nenhum momento da batalha. Por mais que seja grande, por mais que seja longa, um período longo que você está enfrentando, você tem que ser firme na fé e não desistir de hipótese nenhuma da sua vitória. Amém? Diga glória a Deus. Daqui a pouquinho a gente vai completar esse assunto, mas deixa eu chamar o Fernandes Lima. Ó, gente, vem cá, meu irmão. O baiano, maravilha, que vai estar conosco por esses dias, né? Vamos estar lá, não. Vamos estar lá dia 21, lá no Rio de Janeiro. Coisa boa, lá o povo de Madureira já está festejando uns forró animado lá na presença de Deus, né? Vai ser boa. O povo do Rio, eles são animados. São animados. Tem aquele traquejozinho. Tem um traquejo. Eu não comparo o povo do Rio com os baianos, porque são estados diferentes, mas a alegria é contagiante. É contagiante, pode crer. O pessoal muito animado. E por onde a gente passa, essa alegria de Jesus no coração do povo dele. Mas com essas forró, tem gente que ficar parado, pessoal? Tem gente que não tem gente que ficar parado. Vamos ficar de pé, todo mundo para a gente cantar um forró animado com o Fernandes? Agora eu quero ver se o povo paulista também tem esse traquejozinho. Tem ou não tem? Tem. Tem ou não tem, irmãos? Pergunta pro vizinho, você tem um traquejozinho assim? Precisa de um óleozinho? Tem óleo aí, pastor? Tem uns óleozinhos assim, a gente pode jogar nas juntas que ajuda. Vamos louvar a Deus, o que nós vamos cantar? É direito seu. É direito seu, é direito meu. Pronto, tome posse da vitória. Vamos lá, vamos aplaudir Jesus, vamos lá com alegria. É direito seu, é direito meu. Seja ousado, tome posse, você já venceu. É direito seu, é direito meu. É bênção garantida, foi Deus que me deu. É direito seu, é direito meu. Seja ousado, tome posse, você já venceu. É direito seu, é direito meu. É bênção garantida, foi Deus que me deu. Opa! Bate palma pra Jesus aí, ó. Quem tem a vitória aí, diga aleluia. Então vamos embora, povo de Deus. O nosso Deus forte. Ele é o Deus dos exércitos. A derrota, o medo e a timidez não combinam com cristão. Não perca o foco, é a sua vez. Jesus é a direção. No Calvário Jesus triunfou sobre a dor e a maldição. Por isso, irmão, acorde aí. Não deixa a peteca cair. Veja-se da glória e faça valer o que é seu por direito. Pois em Cristo Deus o fez, o Filho perfeito. É direito seu, é direito meu. Seja ousado, tome posse, você já venceu. É direito seu, é direito meu. É bênção garantida, foi Deus que me deu. É direito seu, é direito meu. Seja ousado, tome posse, você já venceu. É direito seu, é direito meu. É bênção garantida, foi Deus que me deu. Se você precisa de algo de Deus, vem pra cá. Se precisar de cura, de vida, de paz, creia, irmão, você é capaz. Quem lhe garante a palavra de Deus, não dê ouvido a Satanás. Se levante do chão, sacode a poeira, repreenda todo o mal. Tem acesso à bênção quem quiser, no nome de Jesus de Nazaré. Sacode a poeira, irmão, não seja um crente com defeito. Afinal, ser feliz e viver bem é seu direito. Levanta a mãozinha agora assim, ó. É direito seu, é direito meu. Seja ousado, tome posse, você já venceu. É direito seu, é direito meu. É bênção garantida, foi Deus que me deu. É direito seu, é direito meu. Seja ousado, tome posse, você já venceu. É direito seu, é direito meu. É bênção garantida, foi Deus que me deu. É direito seu, é direito meu. Esse direito nosso aí, ó. É direito seu, é direito meu. Seja ousado, tome posse, você já venceu. É direito seu, é direito meu. É bênção garantida, foi Deus que me deu. É povo de
Obrigado, Amém. Fernandes. Amém. Vamos sentar, irmãos, em nome de Jesus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia e visse comigo com atenção o que a palavra de Deus declara aqui. Olha só o que diz 2 Samuel, capítulo 3. 2 Samuel, capítulo 3. Nós vimos que o nosso Deus, ele é esse guerreiro, né? Esse Senhor dos exércitos. Ele que é forte de verdade, amém? Ele que nos dá vitória em qualquer situação, em qualquer circunstância. Nós temos que ter essa confiança no coração. 2 Samuel, capítulo 3. O versículo de número 1. Eu volto a dizer, quantos entram numa batalha depois do decorrer do tempo enfraquece? Deixa o inimigo enganar. Davi não fez isso. Davi foi firme e foi até o fim. Olha o que diz o texto, verso 1. Houve uma longa guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Olha o que aconteceu com Davi. Porém, Davi se enfraquecia? Não. Davi se ia fortalecendo, mas os da casa de Saul se iam enfraquecendo. Meu irmão, você não tem motivo para enfraquecer. Se o Senhor é forte e é Ele que vai contigo na batalha, você tem que fazer dele a sua força. Davi fez isso. Quando os inimigos vinham contra ele, ele depositava em Deus a sua confiança. O Salmo 27, ele diz, o Senhor é a minha força, a minha fortaleza. A confiança dele estava em Deus. Vem comigo agora, rapidinho, ao livro de 2 Samuel 22, que o missionário tem estudado com vocês aqui. 2 Samuel 22. Um pouquinho para frente de onde estávamos, né? 2 Samuel, capítulo 22, começando no verso 17, ele diz assim: desde o alto enviou e me tomou, tirou-me das muitas águas. Olha aí, ele acalma as águas, as tempestades, as ondas fortes, como vimos lá no Salmo 89. 18, livrou-me do meu possante inimigo. O inimigo era forte, mas Deus o livrou. E daqueles que me tinham ódio, porque eram mais fortes do que eu. Encontraram-me no dia da minha calamidade, porém o Senhor se fez meu esteio. 20, e tirou-me para o largo e arrebatou-me dali, porque tinha prazer em mim. Isso é lindo demais. Deus se alegrava em Davi. Por que Deus se alegrava? Ele diz, recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos me retribuiu, porque guardei os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente do meu Deus, porque todos os seus juízes estavam diante de mim, e os seus estatutos me não desviei. 24, porém fui o quê? Sincero perante ele e guardei-me da minha iniquidade, e me retribuiu o Senhor conforme a minha justiça, conforme a minha pureza diante de seus olhos. Com o benigno te mostras benigno, com o varão sincero te mostras sincero, com o puro te mostras puro, mas com o perverso te mostras avesso. E o povo aflito livras, mas teus olhos são contra os altivos, e tu os abaterás. Porque tu, Senhor, és o quê? É a minha candeia, o Senhor que ilumina o meu caminho. O Senhor clareia as minhas trevas. Deus vai clarear todo lugar que tiver em trevas na sua vida. E ele diz mais, 30, porque contigo, o que eu faço? Passo no meio de um esquadrão. Você vê a confiança que ele tinha em Deus? Porque ele sabia que Deus ia com ele para a batalha. O nosso problema é não acreditar que Deus é conosco. É não confiar, não acreditar que nós podemos enfrentar esse inimigo e que a vitória é nossa já. A Bíblia já diz que em todas essas coisas nós somos, não seremos, nós somos mais que vencedores. Então somos. Agora precisamos assumir essa vitória, não é verdade? Precisamos acreditar que a Bíblia Sagrada é a verdade, que o que o Senhor disse a nosso respeito é a verdade, e que podemos enfrentar esse inimigo, não importa o tamanho que ele tenha, quem seja ele, e ele vai cair por terra em nome do Senhor Jesus. Foi assim que fez o apóstolo Paulo, quando a Bíblia descreve lá no texto de Atos capítulo 28, que a tempestade era violenta já há muitos dias, não fazia diferença de dia e de noite, e o desespero tomava conta. Me chama a atenção o texto, que o Paulo chega a dizer assim, em nós não havia mais esperança. Paulo não era um homem de Deus, pessoal? Sim ou não? Era um homem de Deus. Mas a Bíblia diz, o próprio Paulo declara, em nós não havia esperança. Então ele também não tinha esperança de sair com vida.
Mas quando Deus falou o coração dele, a história mudou. Ele acreditou no que Deus falou, ele creu no que Deus disse, ele enfrentou o inimigo dele e acabou. Qual era o inimigo dele? A tempestade. Ele disse: eu creio que vai ser assim como meu Deus me disse. Nenhuma vida vai se perder, porque eu creio, vai ser assim como o Senhor falou comigo. Ele creu e Deus o honrou. Amém? Verso 29 diz: porque tu, Senhor, é a minha candeia, o Senhor clareia as minhas trevas. É assim que Deus clareia, quando Ele dá para você a palavra. Com ela você é iluminado, com ela você enfrenta a batalha. Porque contigo passo pelo meio de um esquadrão. Meu irmão, não importa quem venha contra nós, você vai passar e vai enfrentar em nome de Jesus. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, disse o salmista, né? Não temerei. Por quê? Por quê? Por quê, pessoal? Porque tu estás comigo, Senhor. Essa era a confiança dele. Era a certeza que ele tinha. A confiança dele estava nisso. Versículo 31. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor refinada. Ele é o escudo de todos os que nele confiam. De todos, de todos. Foi o escudo lá no livro de Gênesis, capítulo de número 15, você pode ver que Deus fala para Abraão. Deus fala para ele: Abraão, eu sou teu escudo e o teu grandíssimo galardão. Ele foi o escudo dele. Foi o escudo de Davi, foi o escudo de Gideão, foi o escudo de Paulo, foi o escudo de tantos outros. É meu escudo e é seu escudo também. Quem é que vai atravessar esse escudo, pessoal? Quem é que vai conseguir fabricar uma arma que consiga romper esse escudo? Não tem como. O Senhor é o nosso escudo. É aquele que nos guarda de todo e qualquer mal. Amém? E ele termina dizendo: porque quem é Deus senão o Senhor? Quem é rochedo senão o nosso Deus? Deus é a minha fortaleza e a minha força. Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Essa confiança que Davi tinha em Deus é a confiança que nós temos que enfrentar esse problema que você tem vivido. E que se fizermos isso, pode ter certeza que não tem caminho que Deus não possa aplanar, não tem doença que Deus não possa curar, não tem oprimido que Deus não possa libertar. Ele pode dar solução a toda e qualquer situação que você esteja enfrentando. Quem crê nisso, diga: Senhor Jesus, eu creio. O Senhor é o meu escudo, o Senhor é a minha força, o Senhor é o meu refúgio, e em Ti eu vencerei todos os meus inimigos para a glória do Teu nome. Coloque a mão no teu coração. Querido Pai, obrigado pela Tua palavra. Creio nela, ó Deus, e é no nome de Jesus que eu estou orando junto com a Tua igreja. Muita gente, ó Deus, estava já quase que desistindo. Ó Deus, o Davi não desistiu pelo caminho, inclusive não enfraqueceu pelo caminho. O passar do tempo, apesar da luta dele ser longa, não fez ele desanimar. Pelo contrário, ele continuou se fortalecendo, crendo que o Senhor iluminaria o seu caminho e que daria a ele a vitória, porque o Senhor é o Senhor da guerra, é o Senhor dos exércitos. Ó Deus, quem é forte como Tu? Ninguém é tão forte como o Senhor. Jesus, e não há inimigo que seja forte para resistir o agir e o operar do Senhor. Por isso eu digo em nome de Jesus, que não há obra do inferno que prevalecerá na vida desse meu irmão, dessa minha irmã. Eu digo em nome de Jesus, que está quebrado esse poder do inferno, e eu digo: Satanás, você perdeu a batalha, a bênção é desse meu irmão, é dessa minha irmã, em nome de Jesus. E você diz: eu creio, e eu tomo posse dela, para a glória de Deus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus, que é maravilhoso. Glória a Deus. Não temos seu inimigo em hipótese nenhuma, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus por isso. Daqui a pouquinho nós vamos fazer a oração, onde eu vou unir a minha fé junto com o pastor Gabriel e com o pastor Fabiano, e nós vamos clamar a Deus para que o poder de Deus opere na sua vida, Ele honre em nome de Jesus. Agora deixa eu falar aqui sobre o patrocínio do nosso programa. Ligar para São Paulo também, e você também faz a sua inscrição 33525870, né? Tem o telefone aqui de São Paulo também. Mais alguém? Quem já preencheu? Preenche rapidinho, devolve para a gente. E vamos apresentar a Deus os patrocinadores. Você pode orar comigo? Coloque a mão no coração, você que já é patrocinador. Senhor Jesus, esse é o desejo do nosso coração. Ver cada patrocinador prosperando, sendo bem sucedido, vivendo vitoriosamente para a Tua glória. Senhor, eu cerco a todos agora com o Teu poder, e eu digo em nome de Jesus: diabo, você está proibido de tocar no novo e no antigo patrocinador. Quebramos o Teu poder em nome de Jesus, e eu digo que todos sejam bem sucedidos para a glória de Deus.
Pai, oro também pela nossa TV, que a tua salvação entre nessa casa, que todo estiver prova e desfrute da tua salvação. É a minha oração em nome de Jesus, e você diz amém. Amém? Vamos ficar de pé todo mundo agora para a gente poder orar? E eu quero orar junto com o pastor Gabriel, com o pastor Fabiano, que vão orar conosco aqui. Para mim foi um prazer poder estar aqui com você. E nós vamos unir a fé agora e abençoar a sua vida. Eu já fui pastor aqui em São Paulo, né? Me converti na Igreja da Graça em Santo André. Lá eu estive durante o tempo, depois fui para a Praça da Sé, fiquei com o pastor Jaime um tempo lá. Depois eu fui pastor de Guaianazes. Depois de Guaianazes eu fui para o Rio de Janeiro, fiquei pouco tempo lá. Voltei para São Paulo, fui pastor em Campinas 1 ano e meio em Campinas. Depois fui mais 1 ano e meio em Santo Amaro. Depois fui pastor aqui na sede também, durante 10 meses. Alguém aqui daquela época? Alguns aí, tem alguns aí, ó, tem alguns irmãos que são daquela época, né? Na época na Júlia de Mesquita, aqui na frente mesmo, na Vida São João. E depois fui para o Rio de Janeiro, já virei carioca, agora estou lá, vou fazer 19 anos em janeiro agora. 19 anos como pastor lá no Rio de Janeiro. E louvado seja Deus, que aquele povo abençoado do Rio cada dia mais conheça o Senhor Jesus. E o dia que for ao Rio de Janeiro, nos visite lá no shopping Tem Tudo em Madureira, né? Quem já foi ao Rio de Janeiro? Já foi? Ah, pessoal, vocês não sabem que o Rio de Janeiro continua lindo. Vocês têm que visitar o Rio de Janeiro. Vamos fazer a oração agora? Vamos lá, pastores, vamos orar juntos? Meu irmão, é a hora que o Senhor dos Exércitos vai entrar com você na batalha agora, hein? E não importa o inimigo que seja, para Deus nada é difícil e muito menos impossível. Ore conosco nessa fé em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Diga comigo assim: Senhor Jesus, eu venho à tua presença, crendo no meu coração que a tua mão é forte, como declarou o salmista, que o Senhor é o Senhor dos exércitos. Meu Deus, quem é forte como tu? Não existe ninguém que seja tão forte quanto o Senhor. Assim como o Senhor foi com Davi e deu a ele a força, a graça, a capacidade de vencer os seus inimigos, Senhor, seja comigo agora. Manifesta, meu Deus, o teu poder e opere na minha vida nesta hora. É no nome de Jesus que nós clamamos a Ti. Comece a orar e eu oro com você. Pai, é no nome do Senhor Jesus que eu chego aqui diante da Tua presença. Pai, unindo a minha fé com o Teu povo que vem clamar por Tua ajuda, Pai, pelo Teu socorro. Existem pessoas, ó Deus, que têm vivido momentos difíceis. Algumas as batalhas têm sido tão longas, ó Deus, que parece que não tem fim. Jesus é essa mulher que está cansada de ir ao hospital visitar o filho doente, internado já há tanto tempo. Pai, essa peregrinação ao hospital, ó Deus, é desgastante. E tem gente, ó Deus, que já estava enfraquecendo na fé, mas depois dessa palavra entendeu que o Senhor, que é o Senhor da guerra, o Senhor dos exércitos, o Senhor que é forte, que é poderoso, vai conosco na batalha, e que nós não temos que de maneira nenhuma esmorecer pelo caminho. Oh, meu Deus, seja com essa minha irmã, seja com esse meu irmão agora. Renove as forças dessa pessoa em nome de Jesus, é o que eu te peço. Pai querido, eu quero ver o teu poder operando, curando o que está enfermo, libertando o que está oprimido. Pai, manifestando o teu poder de pessoa a pessoa neste lugar. A minha fé se une à sua agora, e não a obra do diabo que vai ficar no teu caminho. No poder e na autoridade que há no nome do Senhor Jesus Cristo, eu me levanto contra você, espírito do diabo, e eu estou lhe dando uma ordem agora. O câncer maldito, você não vai resistir, você não tem o poder não, demônio. Poder tem o meu Deus, poder tem o nome de Jesus, e é no poder que é no nome de Jesus que eu me levanto contra você, demônio, e exijo: pega Satanás agora, o teu câncer vai embora. É no poder que é no nome de Jesus que eu estou mandando que saia essa diabetes, em nome de Jesus eu estou repreendendo essa doença maldita. Eu digo: demônio, sai desse pâncreas, sai deste rim, sai agora deste estômago, vai embora desse intestino, sai daí em nome de Jesus que eu estou lhe dando a ordem. Essa dor de cabeça constante tem que ir embora. Na autoridade, no poder que é no nome de Jesus, nós amaldiçoamos essa dor, e no nome de Jesus exigimos: saia daí agora essa tendinite, essa artrite, essa pessoa que não abre a mão, não fecha a mão, essa sequela de um derrame. No poder do nome de Jesus eu estou ordenando ao demônio: saia daí agora e vai embora. É esse acidente que essa pessoa sofreu no trabalho e a mão dessa pessoa ficou atrofiada, esse dedo não fecha, essa mão não fecha ou não abre. Eu quebro o demônio
teu poder e ordeno, saia com essa dor maldita, vai embora com essa infecção, vai embora com essa inflamação, vai embora com essa paralisia, vai embora agora, em nome de Jesus. Eu estou dando a ordem, demônio. É você, espírito do diabo, que causa cegueira, o embaçamento nas vistas, essa miopia, o astigmatismo, o glaucoma, o estrabismo, a catarata, a presbiopia, todo o mal que está nessa visão, saia daí agora em nome de Jesus. Essa coceira que não passa, essa alergia que não tem deixado essa pessoa, o poder que é no nome de Jesus, amaldiçoamos essa doença e determinamos, vai embora agora. Deus vai contigo na batalha, Deus entra com você nessa guerra. Este inimigo não fica, essa força do inferno não resiste, não há obra do diabo que vai permanecer. Quando o mal sair agora, minha irmã, manda sair em nome de Jesus. Este mal que está no seu filho, no nome de Jesus, tem que ir embora agora. É o demônio que faz ele viciado no álcool, nas drogas, que o coloca no mau caminho, que o tirou de casa. Não vai ficar, demônio, solta esse filho em nome de Jesus. Solta agora, demônio, vai sair desse casamento. É o demônio que põe a frieza conjugal, que põe essa resistência que esse marido tem pela esposa, ela que fala de voltar e ele não aceita. Essa mulher que tem lutado pelo casamento, tem lutado e esse homem tem se envolvido com a amante. Eu quebro o demônio, o teu poder, e te ordeno, saia deste homem agora em nome de Jesus. Sai daí, espírito da separação, da divisão, da infidelidade, da rejeição, da incompatibilidade. Bate em retirada todo o mal, aonde estiver esse sofrimento, aonde estiver essa obra do inferno, todo o mal, sai, 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 em nome de Jesus. Em nome de Jesus você não vai ficar, demônio. Oh Deus, estamos em batalha, estamos em combate, o teu poder está passando agora, a tua virtude está queimando este mal completamente, aonde você estiver ainda tentando se esconder. Oh Deus, hoje é o dia do desembaraço do caminho dessa pessoa. Não vai ficar nada aí nesse caminho, não vai ficar nada na vida dela, nem mesmo esse mal que está agindo nos sentimentos. É você, demônio maldito, que tem colocado a ansiedade, tem colocado a síndrome do pânico, tem colocado o transtorno bipolar. É você que tem colocado essa depressão maligna, essa tristeza, esse medo do nada. É você que tem colocado essa insônia. Levante conosco a sua voz agora e mande esse mal ir embora. É de uma vez por todas. Estamos desfazendo agora com todo tipo de maldição, com todo tipo de opressão. É para ser queimado completamente. Aonde você insiste em ficar, é você colocou pensamento de derrota, de desânimo. Essa pessoa perdeu o gosto pela vida, ela acha que para ela não há mais sentido. É esse que espiritualmente está fraco. Nós mandamos sair daí agora. Este mal está tentando atormentar essa pessoa e ela não consegue ser feliz, não consegue ter um motivo da felicidade. Nós desmanchamos o mal, nós dizemos acabou. Vai saindo agora o espírito contrário que não deixa essa pessoa prosperar. Isso manda sair das suas finanças agora, não vai ficar. Deus está desembaraçando o teu caminho. Não há ninguém que é mais poderoso que o nosso Deus, não há ninguém que é tão forte como Ele. Oh Deus, estamos crendo em poder, é virtude do teu Espírito que está passando agora, é o clamor que está sendo feito e grandes serão os milagres em nome de Jesus Cristo. Levante as suas mãos agora, isso, para agradecer a Deus, porque é Ele quem desembaraça todos os teus caminhos. É Ele quem abre portas, é Ele quem fecha as portas das oportunidades do mal na tua vida. É Ele quem perdoa todos os teus pecados e sara todas as tuas enfermidades. Seja sarado agora, meu irmão. Fique curado agora, minha mãe, em nome de Jesus Cristo. Isso, dessas dores nas pernas que você sente, todas as vezes, todos os dias, você se agacha para esfregar as mãos na perna de dor, ou chora de dor muitas vezes, tem que se sentar até em lugares inapropriados de tanta dor que você sente. Fique curado dessa dor, minha irmã. Seja curado agora desta dor em nome de Jesus Cristo. Pai, passa com o teu fogo agora, desde o alto da cabeça até a planta dos pés, para livrar essa pessoa de todo o mal, de toda a opressão. Deus, o Senhor é quem desembaraça os nossos caminhos, mas quando Deus desembaraça, Ele não deixa nem um nozinho sequer, porque esta palavra diz que Ele perfeitamente desembaraça
desembaraça os nossos caminhos. Pai, o Senhor vai livrar essa pessoa desse problema, desse divórcio, desse adultério no casamento, mas as brigas não vão continuar, porque o Senhor não vai deixar esse nó, Jesus. Essa pessoa que foi curada de um sintoma, de uma dor, ela será curada da doença também, ó Deus, porque o Senhor desembaraça perfeitamente. Nenhum nó sequer permanece, nenhum mal sequer continua na vida dessa pessoa. Ou essa pessoa que andava em depressão, ela vai se libertar desses remédios. Pode dar glória a Deus agora, meu irmão. Pode dar glória a Deus agora, minha irmã. Você está livre deste mal, você está curado, curada, seja qual for o mal, você está abençoado. Levante as mãos e diga: Jesus, eu creio que em todas as coisas eu estou abençoado por ti, para a glória de Deus. Abaixa a sua mão, preste atenção. Rapidamente gostaria de ouvir, pessoal, 5 pessoas, só para deixar registrado, carimbado.